Olá, meu nome é Cris e eu estou aqui para a nossa quinta aula sobre o Espiritismo. Na aula passada, nós vimos a respeito de toda a preparação que a espiritualidade fez para a vinda de Allan Kardec. Queria trazer conhecimentos novos para a humanidade, o Espiritismo, iria codificar o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre ele. Allan Kardec, na verdade, é pseudônimo. O seu nome de batismo é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu na cidade de Lyon, na França, às 19 horas do dia 3 de outubro de 1804. De família católica, seu pai era juiz. A sua mãe é uma mulher muito bela, muito afável, a família toda de muito bom caráter. Rivail fez os seus primeiros estudos em sua cidade natal, em Lyon, mas quando chegou com a idade de 10 anos, os seus pais o enviaram para a Suíça. Ele iria estudar em Yverdon, uma cidade da Suíça, para completar os seus estudos no Instituto de Educação ali instalado pelo professor João Henrique Pestalozzi. O instituto funcionava em um castelo e era a escola modelo de toda a Europa nessa época. Sobre Pestalozzi está no epitáfio que, entre outras coisas, dizia ter sido ele em Yverdon o educador da humanidade. Nessa escola vinham alunos de toda a parte da Europa, de vários países, portanto tinha uma mistura muito grande de línguas, de crenças, de ideias, de costumes, de hábitos. Isso foi excelente, porque os alunos, convivendo com pessoas tão diferentes, conseguiram aprender muito bem a ideia de fraternidade, de liberdade e de igualdade. E isso ficou muito gravado na alma de Kardec. Pestalozzi era um educador dos melhores, um homem muito gentil, muito educado, muito respeitoso, muito amigo dos seus alunos, muito carinhoso. E ele dizia que não se podia acreditar em dogmas. Os alunos tinham que, a hora que entrasse em contato com uma verdade, procurar entendê-la, procurar compreendê-la, aceitá-la, usando o bom senso e a razão. E isso foi fundamental para a missão que Rivail teria depois, no futuro, com as manifestações espirituais, que ele teria que usar de muito bom senso e usar sempre de sua razão. Então ele aprendeu isso com Pestalozzi. Foi um mestre maravilhoso que Kardec teve. Nessa escola havia mais ou menos, na época do Rivail, 150 alunos mais ou menos internos. Mas tinha também alunos que ficavam no mecanismo de externato, quer dizer, eles iam, estudavam e depois à noite voltavam para os seus lares. Ali na Europa é tudo muito perto, né? Um país do outro, então tinha muitos alunos que faziam isso. Os portões do castelo ficavam abertos. Os alunos podiam entrar e sair a hora que quisessem. Mas tamanho era o respeito que eles tinham com Pestalozzi, tamanha a educação, tamanha a responsabilidade que eles tinham com os estudos, que os alunos não abusavam dessa possibilidade e não saíam do castelo, embora os portões estivessem abertos. Os estudos eram severos. Os alunos eles estudavam das 6 da manhã até as 8 da noite. Cada matéria durava 1 hora. E entre uma e outra tinha um pequeno intervalo que os alunos aproveitavam para mudar de classe, de sala de aula.
embora também tivesse aulas de ginástica ao ar livre, tinha aulas de trabalhos manuais, tinha aulas até mesmo de jardinagem, né? E nas últimas horas, ou melhor, na última hora, que era das 7 às 8 da noite, eles tinham esse horário livre para eles fazerem o que eles quisessem. Eles podiam desenhar, eles podiam escrever cartas para os seus pais, eles podiam brincar, eles podiam fazer o que eles quisessem. Mas nesse horário, os professores mais jovens ficavam com eles para coordenar ali os alunos, para manter uma ordem, né? Para verificar, como se fosse assim, uma vigilância mesmo, para ver se tudo corria na mais perfeita ordem, né? Com Pestalozzi não havia castigos nem recompensas. Ele não queria o medo, apenas a afeição e o amor. Quando tinha que repreender, ele punha tanta bondade e compreensão que os alunos muitas vezes se retiravam com lágrimas nos olhos pelo sincero arrependimento. Além do excelente preparo físico, Pestalozzi também proporcionava um excelente preparo intelectual e um excelente preparo moral também. Pestalozzi ensinava os alunos a viver em sociedade, conseguindo enfrentar os problemas que pudessem aparecer no seu dia a dia, né? Enfrentando todas as circunstâncias, todas as situações. O ensino era completo, eles aprendiam sobre tudo. E era tão rígido que em um ano eles aprendiam o que alunos de outras escolas aprendiam em 2, 3 anos. Rivaio era um excelente aluno, tanto que com 14 anos de idade ele já ajudava a ensinar os alunos mais atrasados. Ele não era professor, ele era ajudante dos professores. Pestalozzi foi atacado porque ele era contra os dogmas da igreja. Ele defendia mesmo o bom senso, a razão, e isso ajudou muito Rivaio, como eu já falei. Rivaio chegou a ser professor nesse instituto, mas ele ficou lá até 1822, porque em 1823 ele retornou para Paris, onde ele continuou com a tarefa de professor. Ele foi ser professor em Paris. Ele publicou um livro, o seu primeiro livro foi um curso de aritmética, ele tinha a idade de 20 anos, e ele também traduziu muitas obras inglesas e alemãs, e depois ele teve ainda um segundo volume do curso prático e teórico de aritmética, que ele iniciou na França a sua grande missão patriótica e humanitária, né? De educador e pedagogo. Com esse volume, ele se afirmou como uma das maiores autoridades na aplicação do método de Pestalozzi. Foi ele quem trouxe o método de Pestalozzi para a França. Agora, é impressionante como as coisas não acontecem por acaso. Rivaio foi para a Suíça, onde ele estudou com crianças de diversas culturas diferentes, hábitos diferentes, crenças diferentes, em que ele teve que ir aprendendo a tolerância, o respeito com todas as pessoas. Ele estudou com um professor que não admitia o dogma, tinha sempre que usar o bom senso, tinha sempre que usar a razão. Então, não foi à toa todas essas coisas. E também não foi à toa ele ter voltado para a França, ele voltou para Paris, porque nos fins do século XVIII, começo do XIX, eles começaram a estudar o magnetismo animal. Mesmer, ele renovou, na verdade, porque isso aí já existia, né? Ele renovou o magnetismo animal.
Então, sumidades médicas na França confirmavam a veracidade desses fenômenos magnéticos, principalmente no que diz respeito a curas psíquicas. O magnetismo animal, dizia Mesmer, era um fluido que poderia ser transmitido entre os seres humanos. E Rivaio teve a possibilidade de estudar esse magnetismo animal com profundidade. E isso também não foi por acaso, porque iria ajudar muitíssimo depois com a codificação do espiritismo. Ele chegou a participar de sociedades lá em Paris, de magnetismo, e ele próprio se tornou um grande magnetizador. E em 1825 ele funda uma escola de primeiro grau, depois em 1826 ele funda uma técnica. E nessa escola de primeiro grau é que ele conhece a sua esposa, Amélie, porque ela tinha se formado no magistério e dava aula e foi ajudar Rivaio em sua escola. Amélie Gabrielle Boudot, com quem ele se casou em 1832. Dizia Rivaio: o amor é o eterno fundamento da educação, como também já dizia Pestalozzi. Por isso, a toda hora, os meus pupilos devem ler no meu rosto que o meu coração está com eles, que é minha a sua ventura, que a sua alegria é a minha alegria, e a sua esposa, com excelentes qualidades e doçura de caráter, o ajudou muitíssimo com as crianças. Ajudou muito na direção física e moral dos alunos que eram necessitados de cuidados especiais. Ela nasceu em 23 de novembro de 1795 e, portanto, ela era 9 anos mais velha que Rivaio. Se diplomou, como disse, como professora de primeira classe, mas também foi professora de letras e belas artes. Uma mulher muito inteligente, chegou a publicar 3 livros. Mas, infelizmente, essa escola que o Rivaio fundou, ele fundou em sociedade com um tio, porque a Rivaio não tinha recursos. E esse tio entrou como sócio, dando dinheiro para o Rivaio. Só que esse tio gostava de jogar. E aí, em 1834, ele perde tudo nos jogos. Então, infelizmente, nessa data, Rivaio teve que fechar a escola porque não tinha mais recursos. Mas é interessante porque Rivaio ele comparava o professor como um jardineiro. Era tão lindo isso. Ele dizia que o jardineiro ele tinha que olhar a terra, tinha que plantar a semente, mas ele tinha que cuidar daquela terra. Ele tinha que acompanhar o crescimento da planta. Ele tinha que observar se essa planta estava crescendo com saúde. E ele dizia que o professor era a mesma coisa, que a criança era como se fosse uma terra virgem, em que você vai plantando as ideias e tem que ir observando, tem que ir acompanhando para ver se a criança ela está crescendo com saúde mental, com ideias boas, com propósitos nobres. Então ele comparava com o jardineiro, e isso era muito lindo. E o Kardec, ou melhor, o Rivaio, né, que depois é que ele fica com o pseudônimo de Allan Kardec, ele também publicou livros de gramática francesa. Ele defendia muito a escola pública, a escola gratuita, e defendia muito a instrução para meninas, porque naquela época não existia. A sua esposa, sim, se formou, mas era muito raro. Meninas não tinham condições de estudar. E Rivaio, ele trabalhou muito, se dedicou muito para que meninas pudessem estudar. E um grande pedagogo alemão, Froebel, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele pensava de modo muito semelhante quando o Rivaio compara o professor como um jardineiro.
em que o espírito da criança é um terreno cuja natureza o jardineiro tem que conhecer e estudar a fim de semear com proveito. E é interessante porque ele dizia que uma palavra maldita, uma palavra imprudente, poderia agir no coração e na mente da criança como uma erva daninha age numa terra fértil, causando muitos estragos. E Kardec também, Rivaio, ele também, ele dizia assim, que como o médico tinha que estudar medicina, tinha que estudar a ciência da medicina para se tornar médico, o professor também teria que estudar a ciência da pedagogia para poder se tornar professor. Porque ele tinha também que aprender a lidar com os seres humanos, com as crianças, em formação. Daí que surge o termo jardim de infância, hoje tão usado. Foi com esse pedagogo alemão Froebel que ele introduziu a palavra jardim de infância, por conta de comparar o professor com o jardineiro. Rivaio também ministrou cursos gratuitos em sua própria casa. Ele dava aula gratuita de química, de física, de aritmética, de fisiologia, de anatomia. Ele falava fluentemente diversas línguas. O francês, que era a sua língua natal, mas ele falava fluentemente o inglês, o alemão, o holandês, o grego, o latim e o gaulês. Rivaio falava todas essas línguas. Só que em 1850 ele precisou se afastar da escola porque houve uma lei que o sacerdote é que ia comandar todo o ensino. Então os professores teriam que ficar subordinados às ideias dos padres. E Rivaio não aceitou e pediu demissão. E também não foi por acaso, porque ele conseguiu um emprego muito modesto de guarda-livros num teatro, mas foi com esse emprego que ele conheceu o senhor Rostand e a senhorita Jaffé, que recebia comunicações mediúnicas. Ela era uma médium muitíssimo honesta e desenvolvida. Então também não foi por acaso, porque aí sim queria começar a segunda fase da sua vida. A primeira fase de Allan Kardec, cujo nome de batismo era Hippolyte Léon Denisard Rivaio, a primeira fase acaba aqui, com a sua saída do ensino, com a entrada nesse teatro como guarda-livros. Ele publicou inúmeros livros que eu não mencionei aqui, teve inúmeros diplomas que eu também não mencionei aqui, mas acho importantíssimo ter falado sobre a biografia dele, porque ele ficou assim muito respeitado na França, como um homem de muito caráter, de muita inteligência, um homem que tinha muito bom senso, que não acreditava em qualquer fantasia, e isso fez com que as pessoas o respeitassem quando ele foi codificar o Espiritismo. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver agora a continuidade, agora os fenômenos mediúnicos mesmo, que deram origem a essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Que Deus nos abençoe a todos, que nós possamos ter uma semana muito boa, que nosso coração possa ter muita paz. E até quarta, se Deus quiser.